Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Vanessa, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as mulheres a eliminarem as dores no corpo sem precisar tomar remédio. E essa live aqui vai ser uma live que eu vou te falar quais são os melhores tipos de exercícios para quem sente dor. Se você sente dor na tua coluna, se você sente dor no seu joelho, se você sente dor no seu quadril, se você sente dor nos seus ombros, se você sente dor nas suas articulações aí, essa live aqui, ela foi feita para você. Eu sempre recebo mensagem, de mulheres perguntando: Vanessa, qual que é o melhor exercício? Tô com dor no ombro. Vanessa, tenho hérnia de disco. Qual é o melhor exercício? Qual que é o melhor tipo de exercício para quem tá com dor nos joelhos? E a gente vai falar sobre isso aqui nessa live de hoje. E também, inclusive, eu vou te falar quais são alguns erros que as mulheres mais cometem quando elas vão fazer algum exercício, quando elas têm ali essa consciência já de, poxa, eu sei, já me falaram, o médico já me falou, ou já fui fazer uma avaliação, já sei que eu preciso fazer exercícios, mas quais são os tipos de exercício? O que eu não posso fazer se eu tô sentindo dor? O que eu não posso fazer de jeito nenhum? Então fica aqui comigo, que nessa live eu vou te falar tudo isso. Antes da gente começar, comenta aqui pra mim se você é casulo ou se você é borboleta. O que é casulo, o que é borboleta? Casulo é quem me acompanha aqui nas redes sociais, no conteúdo gratuito. Se você é minha seguidora aqui no Instagram, se você é minha seguidora do YouTube ou então do Facebook, comenta aqui casulo. Agora, se você já é minha aluna lá do MPO, do método que eu tenho para eliminação de dores no corpo, aí você comenta aqui borboleta. E vamos lá? Primeira coisa, vamos entender primeiro o que são os exercícios para quem sente dor, Existem exercícios diferentes para quem sente dor, exercícios diferentes para quem não sente dor? Sim, eles existem. Primeira coisa, os exercícios para quem sente dor são os exercícios que são exercícios de reabilitação. São exercícios que a gente faz para a gente conseguir trazer de volta a função daquele corpo. Então, se você está com dificuldade, por exemplo, quem tem dor no joelho, quem tem dor no quadril, quem tem dor nas costas, que tem dificuldade de agachar, por exemplo. Você consegue, com os exercícios que são focados e terapêuticos, melhorar a sua função. Então tem alguma coisa que está difícil na tua vida, você está com dificuldade porque você sente dor no ombro de levantar o braço para cima, ou no final do dia você tem aquela rigidez no pescoço que você não consegue virar o pescoço para um lado, virar o pescoço para o outro. Então, são diferentes dos exercícios comuns. Exercício comum é aquele que a gente vai na academia e que a gente faz, ou então exercício para condicionar, ou exercício para emagrecer. Exercício que é mais preventivo, ele é diferente do exercício de reabilitação. Entendem a diferença? Se eu quiser fazer um tipo de exercício que é para dor, eu não vou fazer musculação, natação, hidroginástica. Por quê? Primeiro que esse tipo de exercício, ele tem um outro objetivo. Ele não foi desenvolvido para te ajudar a tratar uma dor que você tem, tá? Primeiro ponto. Segundo que o profissional que instrui, ele é diferente. O profissional da educação física, ele não é para reabilitar, O profissional da educação física, ele é para condicionar teu corpo, para te dar mais saúde e tudo mais. Então, quem dá o tipo de exercício, quem instrui o tipo de exercício também é diferente, O físio vai lá restaurar a função, vai te ajudar a recuperar o movimento da articulação, vai ajudar a tratar a tua dor. Existem técnicas próprias para isso. Embora alguns exercícios sejam muito parecidos, Às vezes você fala assim, mas eu já vi um vídeo de um exercício, um exercício, por exemplo, da ponte, Aquele exercício que é deitada de barriga para cima, com a perna dobrada, levanta o bumbum para cima e volta. É um exercício legal? Mas com ele eu consigo fazer exercícios para eu reabilitar, com esse mesmo exercício, ou eu consigo fazer um exercício para eu condicionar, para eu prevenir, para eu ter mais saúde.
assim, entendeu? Então, não são iguais. A maneira de passar, ela não é igual. A maneira de instruir não é igual. E tem alguns detalhes importantes em cada movimento que a gente vai olhar não só para o músculo que está trabalhando, mas sim para a função dele, para te trazer de volta os movimentos do teu corpo ou para tratar uma lesão. Eles vão se diferenciar principalmente em tempo. O tempo de quem faz um exercício comum, ele é diferente de quem faz um exercício que é para eliminar a dor, por exemplo. Por quê? Uma pessoa que não sente dor, uma pessoa que não tem problema nenhum, que não tem patologia nenhuma, que não tem dor nenhuma, não tem nenhuma contraindicação e nada assim, a pessoa pode fazer um tempo de exercício maior. Então, se eu for lá e for fazer um exercício, eu posso praticamente, ali posso fazer todos os dias, né? Posso diferenciar, um dia eu faço braço, um dia eu faço perna, outro dia eu pego mais no abdominal. Então eu consigo diferenciar, eu consigo fazer dessa maneira com uma frequência um pouco maior e também consigo, por exemplo, ter ali um tempo maior do exercício. Então, se eu não sinto dor, eu posso fazer um exercício ali por 1 hora, né? 50 minutos, 1 hora e meia, às vezes, se eu tiver um bom condicionamento. Então, é diferente. Quem já sente dor, eu falo que foi feita uma pesquisa, gente, falando sobre tempo ideal de prática de atividade física, tá? As pessoas que sentem dor, elas não conseguem fazer um tempo muito grande de exercício. Então, poxa, se eu tô com dor no meu ombro e eu vou fazer exercício, será que eu vou conseguir fazer lá 1 hora de exercício? Ou vai ser demais? Imagina que eu nunca fiz exercício na minha vida, ou então que eu tô com muita dor. Tô com muita dor, meu ombro tá assim, insuportável a dor. É difícil eu conseguir ficar lá fazendo exercício durante muito tempo, ficar lá 1 hora fazendo exercício, porque vai chegar uma hora que o meu corpo ele vai começar a não responder mais. E aí vão acontecer as chamadas compensações. O que é compensação? Por exemplo, eu vou fazer um movimento, aí eu tô lá fazendo o exercício lá, é para eu fazer durante 3 vezes de 10. Estou lá fazendo exercício. 3 vezes de 10. 3 séries de 10. Aí, quando chega ali, já na segunda série ali, eu tô ali no exercício 4, eu tô morrendo. Aí daqui a pouco eu tô assim, ó. Mexendo tudo junto. Tá o pescoço, tá o braço, tá tensionando o ombro. Daqui a pouco eu tô toda torta fazendo aquele exercício porque eu não tenho nem força necessária. Porque se eu tivesse força, eu não tava com dor, né? Uma das coisas que a gente precisa recuperar quando a gente sente dor é a força. Então, eu não consigo fazer aquele exercício com tamanha potência, não consigo fazer aquele exercício com a mesma intensidade se eu tô sentindo dor, entende? Da mesma maneira que, para quem tá sentindo dor, vai ser difícil fazer os exercícios todo dia, todo dia, todo dia. Porque às vezes a pessoa que está sentindo dor, ela já está com tanta dor no corpo que aí ela vai trocar uma dor pela outra dor, né? Já aconteceu com você? Comenta aqui pra mim. Tem gente que vai fazer o exercício, às vezes vai ficar pior do que começou. Por quê? Porque passou ali dos limites. Então, de repente fez ali um tempo que não era o adequado para aquele corpo, a frequência era muito grande, então o corpo não teve um tempo de descanso para fazer os movimentos, para fazer os exercícios. Então eu prefiro que, inclusive eu faço isso até com as minhas alunas lá no MPO, as alunas têm um tempo menor de duração de aula e uma frequência maior, porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer 2, 3 vezes na semana durante 1 hora. É muito tempo para aquele corpo que está com muita dor, aquele corpo que está com limitação, é muito tempo. Então a gente diminui ali. Pode até fazer um dia sim, um dia não, pode até depois no futuro fazer o exercício todo dia, mas ele precisa ser um tempo menor, tá? Então eu preciso fazer uma frequência menor e um tempo menor nesse começo para o meu corpo acostumar,
para que eu tenha ali, desenvolva uma consciência do meu corpo, para que eu fique constante. Senão vai acontecer sempre isso, de eu começo o exercício e eu paro o exercício, eu paro de fazer alguma atividade física, eu paro até de fazer uma reabilitação, porque o meu corpo está cansado, meu corpo está com dor, eu não aguento, eu não vejo melhora na minha dor só aumenta, né? Quanto mais eu faço exercício, parece que minha dor piora. Sim, porque pode ser aí que você está dentro desse tempo muito grande e que você está com uma frequência muito grande dos movimentos, certo? Uma outra coisa que muda muito é a carga. Quem tem dor não pode fazer o exercício com a mesma carga de quem não sente dor. Uma pessoa que não tem dor nenhuma para fazer um movimento, pode fazer lá com 5 quilos um exercício e para ela vai estar trabalhando a musculatura, mas para ela tudo bem depois. Se ela descansou ali, teve até um pouquinho de dor muscular, mas aquela dor não era uma dor que limitava, não era uma dor que causava muito desconforto no dia a dia. Já uma pessoa que sente dor, ela não consegue fazer um peso muito grande. Poxa, se na minha casa tá difícil de eu abaixar lá no chão para pegar alguma coisa no chão sem carga nenhuma, que dirá eu fazer um agachamento com um peso nas costas, né? Fazer alguma coisa com uma carga. Se eu não tô conseguindo segurar a sacola de supermercado ali no meu dia a dia, se tá difícil de eu segurar uma carga que seria uma carga normal do dia a dia, né? Como é que eu vou fazer um monte de peso? Como é que eu vou colocar o meu corpo em risco para fazer um monte de exercício com carga, com muito peso, né? Então é diferente também. A carga para quem sente dor, ela é diferente para a carga de quem não sente. Inicialmente, principalmente, quando você sente dor, você vai começar a fazer movimento sempre com o peso do seu corpo. Poxa, se você não está aguentando nem carregar o seu próprio corpo, para que eu vou colocar um peso a mais aí para você carregar? Para que eu vou exigir mais ainda da sua articulação? Percebe? É diferente. Percebeu a diferença? Conta aqui para mim. Outra coisa, repetição. Repetições são diferentes. Eu costumo usar mais repetições um pouco mais para frente numa reabilitação. Eu não vou fazer de cara aquelas 3 séries de 15 que todo mundo faz. É 3 séries de 12. É 4 séries de 10. Pra quê? Se aquele corpo não tá aguentando fazer direito 8 repetições bem feitas. Vocês vão me ver falando muito sobre qualidade de movimento, sobre consciência corporal, que é essencial. Se eu não conhecer o meu corpo, como é que eu vou conseguir ter aí os movimentos de volta? Como é que eu vou saber, vou ter segurança se eu estou fazendo certo? Como é que eu vou fazer movimento sem me machucar? Pensa, não dá para eu querer fazer um monte de repetição se eu não sei fazer corretamente 8 repetições. Porque o nosso corpo vai começando a cansar. Foi o que eu falei agora há pouco. De repente eu tô lá, linda, fazendo exercício, subindo o braço, tá? Lindo ali. Quando chega na 4ª repetição, eu tô fazendo exercício de qualquer jeito. Aí eu tô forçando as costas, aí eu tô levantando o ombro, aí eu tô aumentando a curvatura da minha coluna. Aí eu vou fazer um exercício sem qualidade. Eu vou fazer um exercício às custas das compensações. E quando eu tenho essas compensações, o meu corpo não aguenta, ele exige demais de outra parte do meu corpo, e aí começam as dores. Aí começa uma dor que estava ali só no pescoço, aí a dor começa a doer o ombro, começa a doer o meio das costas. O nosso corpo ele tem toda uma conexão, e ele precisa funcionar ali tudo certinho, tudo bonitinho. E toda articulação, ela tem um lugar para ela morar, vamos dizer assim. Tem um encaixe perfeito de cada articulação. E quando eu não sei disso, quando eu esqueço disso, se eu fizer ali um monte de repetição, se eu ficar insistindo em querer fazer quanto mais melhor, quanto mais quantidade melhor, eu vou ultrapassar esses limites do meu corpo e aí vou ficar sentindo dor depois. Certo? Outra coisa também
é a questão da angulação. Acabei de falar para vocês que cada articulação do nosso corpo tem um encaixe perfeito. Tem um encaixe para você conseguir fazer o movimento. É o que a gente chama de congruência articular. Nossa, que nome é esse? Ó, fica tranquila, tá? Você não precisa decorar nem entender isso. O mais importante é que você saiba que eu tenho uma angulação no meu corpo que eu consigo me movimentar com segurança. Passei dessa angulação, eu vou começar a forçar a articulação. Exemplo prático. Quando eu faço, por exemplo, um movimento lá de olhar para cima, né? Você fala, Vanessa, mas eu sei olhar para cima. Claro, eu sei que você consegue, que você sabe olhar para cima. Mas o que as pessoas fazem? Por exemplo, isso aqui, ó. Né? Isso daqui é a garantia que você vai ficar com dor no pescoço ou até mesmo dor de cabeça depois do movimento. Cada movimento existe até onde eu posso ir. Tem angulações, gente, tem angulações. Então, o pescoço, ele move até um certo ponto. A minha coluna, ela inclina até um tanto. Depois, se ela inclinar mais, ela começa ali a forçar o quadril, começa a espremer os discos vertebrais. A minha perna, ela sobe um tanto, normalmente. Se eu subir demais, eu vou forçar o quadril, eu vou forçar a minha lombar, tá? Então, existe uma angulação que seja ideal para que eu faça os movimentos com segurança, para que eu faça exercícios que vão ajudar a tratar a minha dor. Senão, eu vou estar ali melhorando, achar que estou melhorando uma coisa no meu corpo, quando na verdade eu estou exigindo mais da outra articulação. E isso não é benéfico. Isso não é benéfico porque daqui a um tempo você começa a apresentar dor em outra articulação do corpo também, tá? Então, existem vários tipos de exercícios terapêuticos, né? O que eu digo de vários tipos de exercício terapêutico é que dentro dos exercícios terapêuticos é preciso fazer várias coisas, passar por várias etapas dentro dos exercícios para que eu consiga eliminar as minhas dores. Eu preciso levar em conta a primeira coisa, amplitude. Então, eu tenho ali um tanto seguro que eu consigo mover. Poxa, se você está com dificuldade de levantar o braço até lá em cima, que seria o normal, você consegue levantar o braço só até a altura dos seus ombros. Eu preciso trabalhar para eu ganhar movimento, para eu devolver essa amplitude para minha articulação, antes de qualquer coisa. Eu preciso também trabalhar a força, mas é diferente de eu fazer um exercício de fortalecimento normalzinho, um exercício de fortalecimento mais igual eu faço parecido lá na musculação. É diferente. É diferente. Eu preciso trabalhar músculos essenciais para que eu consiga tratar a minha dor, para que eu consiga eliminar as minhas dores. Não é só fortalecer, não é só pensar na musculatura, aqui estou fazendo bíceps, aqui estou fazendo costas, aqui eu estou fazendo deltoide, né? A gente é um corpo complexo. Cada parte do nosso corpo, ela tem uma função. E cada musculatura do nosso corpo, ela tem uma função também. E quando eu vou fazer exercício para que eu consiga agachar de novo, para que eu consiga caminhar sem sentir dor, para que eu consiga subir uma escada sem sentir dor, para que eu consiga agachar para pegar ali o meu filho, o meu neto no colo. Existem movimentos que eu preciso fazer para que facilite isso para o meu dia a dia. Então não é só pensar ali, eu tô com dor no joelho, eu preciso fazer exercício para o meu joelho. Se fosse assim, né, a gente pegava ali, digitava no Google, exercício para joelho, ia lá e fazia, porque ali tá mexendo o joelho, é exercício para o joelho. Não, gente, vai muito além disso. Os exercícios também para tratar a dor, eles trabalham muito da coordenação, que é perdida e que não é estimulada nos exercícios comuns. Já percebeu? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo duas coisas que são importantíssimas e que a gente precisa restaurar. Principalmente se você já teve ou tem aí alguma lesão de pé, de tornozelo, de joelho, de quadril. São equilíbrio
E a coordenação na realidade vai pegar o corpo inteiro, né? Desde que sejam movimentos para o braço, para o pescoço e tudo mais, para a gente conseguir conciliar tudo isso e ter de volta coordenação e equilíbrio, a gente precisa estimular, porque esses dois ingredientes, vamos dizer assim, eles são essenciais para quando a gente precisa tratar as nossas dores. E é um tipo de exercício que a gente não faz aí no nosso dia a dia, a gente não estimula isso. Por isso que muita gente vai perdendo. Coloca aqui pra mim nos comentários se você tem dor no joelho, tem dor no quadril, tem dor no tornozelo, dor no pé e você sente dificuldade de equilíbrio. Comenta aqui. Tenho certeza que muitas de vocês têm essa dificuldade. E isso é essencial também quando eu vou tratar a minha dor. Para que eu consiga ter um bom trabalho de reabilitação no meu corpo, para que eu consiga recuperar os movimentos do meu corpo, para que eu consiga facilitar o meu dia a dia, me movendo ali com liberdade, eu preciso dessas duas coisas. Elas precisam estar bem, elas precisam ser estimuladas. Senão eu faço aquele trabalho meia boca, aquele tratamento meia boca, que você tá lá, faz até melhor um pouquinho, mas depois aquela dor volta, aquele tratamento meia boca. Então, é porque provavelmente, dentre ali todos os ingredientes que precisavam ser estimulados ali no teu corpo, ficou faltando essas duas coisas, ou uma dessas duas coisas, tá? Isso impacta ali diretamente na capacidade funcional. O que é capacidade funcional? É você conseguir se mover com liberdade, sem precisar de ninguém, sem precisar de ajuda, conseguindo agachar no chão sozinha, conseguindo levantar sozinha, conseguindo andar sem ter dificuldade, conseguindo subir uma escada, descer uma escada, sem sentir nenhuma limitação, tá? E aí, quando a gente faz esse tipo de exercício, né, que eu chamo, tá? Eu que uso muito esse termo, existe o termo de exercícios terapêuticos. Eu, Vanessa, desenvolvi exercícios terapêuticos inteligentes. A gente vai falar mais sobre isso, sobre o que tem dentro deles, a importância deles durante a nossa Semana Mulher Sem Dor, tá? Que vai começar dia 22. Então, acompanha o conteúdo, se inscreve nesse evento, porque lá eu vou falar mais sobre isso, porque isso é muito, muito, muito importante. Então, por que não vale a pena eu fazer exercício comum? Ué, se eu quero tratar a minha dor, se a minha intenção é eliminar a minha dor, se você está aqui assistindo o meu conteúdo, você tem um objetivo. Você está sentindo dor e você quer aí se livrar das suas dores, né? Por esse motivo que você me acompanha por aqui, porque eu falo sobre dor, eu falo sobre eliminação de dor, né? Então, se você fizer o exercício comum, aquele exercício normal, que não te leva à eliminação de dores, ele não vai tratar a tua dor. Poxa, Vanessa, mas se eu fizer uma musculação, não vai ajudar a tratar minha dor? Não, não vai, porque não é o objetivo da técnica. Se eu fizer uma hidroginástica, vai tratar a minha dor? Não. Gente, eu tô falando que esses exercícios são ruins? Não, não tô falando que eles são ruins. Só estou te dizendo que, se o seu objetivo é eliminar a sua dor, esse tipo de exercício ele não vai te ajudar, tá? Ah lá, já tem gente falando aqui, ó. Faço musculação, mas eu já penso em desistir, porque eu sinto dor, né? O exercício para tratar a tua dor, ele não pode causar uma outra dor ou aumentar a dor que você sente. Não, é um exercício para reabilitação, tá? Entenda que são exercícios que são diferentes, ok? Onde eu vejo que as pessoas mais erram? Eu identifiquei, gente, 10 erros que as mulheres cometem aí quando elas vão fazer exercícios, achando que elas estão fazendo exercícios para tratar a dor delas, tá? E aí, vou começar aqui já a falar todos eles, porque é bastante. O primeiro é não ter consciência corporal. Não ter consciência corporal. O que é isso? Você não ter consciência dos movimentos do seu corpo. Então, se você não entende o seu corpo, o que você está fazendo, o que você está ativando, o que você não está ativando, até onde que você deve ir, até onde que você não pode ir,
aí fica difícil, né? Porque se você não desenvolve consciência corporal na hora que você vai fazer os movimentos, o que é essencial, inclusive, lá na primeira aula que as minhas alunas têm, lá no MPO, a primeira aula da plataforma delas é uma aula que é ali explicando todos esses conceitos e praticando, claro, né? A consciência corporal. Se você não entende como que é o seu corpo, se você não entende como é que você deve se movimentar, a primeira coisa, você fica insegura, você fica morrendo de medo de se machucar, porque você não sabe, né? Você não sabe. Você vai só copiar o exercício ali? Já pensou? Você pegar lá o exercício da internet, você só copiar, sem ter instrução, e sem ter aquela instrução meia boca também, gente, porque, eu vou falar a verdade, tem muita gente que faz conteúdo, tem muita gente que faz conteúdo na internet, né? Eu sou uma das pessoas que coloca conteúdo na internet todos os dias, mas se você não desenvolver a sua consciência, você vai virar uma pessoa que só copia. Você só copia. Tá lá o vídeo, você foi lá e copiou o vídeo de fulano. Ah, você foi lá e só assistiu um vídeo lá. Ah, Vanessa, mas me mostrou o exercício. Mostrar o exercício não é suficiente. Ah, não, mas ela falou lá como é que tem que fazer o exercício. Tá, mas existem vários ingredientes que são essenciais para eu desenvolver essa consciência corporal. Não é só assistir um exercício e não é só pegar a instrução ali do exercício. Se você não entender isso, se você não desenvolver e não trabalhar tudo isso, você vai continuar se movimentando sentindo dor. Então esse é o principal ingrediente, Muitas mulheres não têm a consciência corporal desenvolvida porque não trabalharam isso na vida, né? Nos exercícios comuns a gente não trabalha muito isso. A gente não faz ali toda uma percepção do corpo, a gente não tem esse entendimento. Mas você vai entender melhor sobre isso lá nas aulas da Semana Mulher Sem Dor também, tá? Faz inscrição que isso é o primeiro ponto, é a coisa mais importante. Segunda coisa que eu vejo que as pessoas mais erram é a respiração. Tem gente que não sabe nem respirar direito, né? Embora seja a nossa primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, a maioria das pessoas não tem essa consciência. Por quê? Vida corrida, né? Você não para sentir seu corpo, você não para ter ali os movimentos, a respiração muito bem definida. Você não tem isso. Então, isso é complicado. Por quê? Você vai fazer os movimentos, você vai fazer os exercícios ali, sempre tensa, sem entender direito como é que você respira. Se você não consegue nem melhorar essa parte, que também influencia lá na sua eliminação de dores, sim, pasmem mulher, respiração é essencial. Toda a nossa parte interna do corpo, todo o nosso corpo, aliás, ele é conectado. Se você tem uma respiração que ela não é uma respiração que é eficiente, uma respiração que você faz que é muito curtinha, ou uma respiração que você faz só movendo o seu abdômen, você não manda o ar direito para todas as partes do seu pulmão. E a nossa parte ali do nosso pulmão tem uma musculatura que é muito importante, que é o músculo do nosso diafragma. E essa musculatura do diafragma, ela vai influenciar se você tem dor no pescoço, se você tem dor no ombro, se você tem dor nas costas. Isso também eu vou explicar dentro da Semana Mulher Sem Dor, tá? Vou explicar para você direitinho sobre isso. Mas saiba que se você respirar ineficiente durante o seu exercício, você não está ajudando em nada na sua eliminação de dores. Outra coisa é se posicionar, porque às vezes você pega um exercício ali pela metade, ou você pega um exercício ali e ninguém te fala nada, né? A posição que você tem que começar. Você vai lá e você só copia o exercício. Se você começar o exercício errado, você já começou errado, o exercício tem muita chance de dar errado também, tá? Quando a gente se posiciona, é importante na hora que a gente vai fazer um movimento. Se você começar um movimento, mas o exercício é deitada, tô lá deitada, levantou a perna para cima, fui lá e levantei a perna para cima. Mas se eu não desenvolvi ali toda essa percepção do meu corpo, mas tô deitada como? Tô deitada com a perna esticada? Tô deitada com a perna dobrada? Como que tem que estar minha coluna? Tô alinhada? Não tô alinhada? O que tem que estar tenso? O que tem que estar relaxado?
Isso também vai influenciar, porque senão eu começo o exercício já tudo ruim. A chance de dar errado, ela é muito grande. Quarto motivo, não saber ativar a musculatura. E isso, tem aluna que entra lá no MPO que fala: nossa, eu fiz exercício durante a minha vida inteira, mas eu não sabia nem ativar minha musculatura. Eu achava que eu estava fazendo o movimento certo, porque tinha uma vida ali fazendo exercício. Minha vida inteira eu sempre pratiquei exercício, sempre fui ativa. Mas eu não sei nem ativar minha musculatura, não sabia nem ativar minha musculatura. Todas as vezes que a gente vai se movimentar, a gente precisa ter ali uma ativação, ter tônus muscular. Se eu faço o exercício igual como chamava aquela gelatina royal, né? Que faz o exercício, só faz, é pra mover, então tá bom, faz tudo molinho. Eu não tenho ali ativação na minha musculatura. Então eu não dou estímulo para minha musculatura para ela entender que ela precisa trabalhar, que ela precisa ganhar força. Se eu só fizer, mas eu não souber nem ativação da minha musculatura, eu tô fazendo o exercício só movendo a minha articulação, mas o músculo tá lá dormindo, tá lá sossegado, tranquilo, descansando. Tá? Então isso precisa ser levado em conta também. Quinto erro é as mulheres acharem ali que precisa fazer o exercício do jeito que ele tá. Isso acontece muito quando a gente vai fazer algum movimento e a gente copia o exercício, né? Você faz um exercício, aí tá lá. Eu recebo muita pergunta sobre isso, aliás. Ah, Vanessa, mas você tá fazendo esse exercício, você tá sentada, você tá com a perna cruzada e eu não consigo sentar desse jeito. E aí? Mulher, a gente precisa pensar que cada corpo tem uma história. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer algum movimento em pé, tem pessoas que têm dificuldade de fazer alongamento, tem pessoas que têm dificuldade de sentar, tem pessoas que têm dificuldade até mesmo de deitar no chão para fazer um exercício. Só que lembra, você tem um corpo, você tem um histórico aí no seu corpo de ter feito exercício, ou ter sido sedentária a vida inteira, ou faz muito tempo que você está sedentária, né? E tem outra pessoa que está fazendo um exercício que sempre foi ativa, sempre estimulou. Então, para algumas pessoas, algum movimento vai ser mais fácil, para outras pessoas, outros movimentos vão ser mais difíceis, né? É normal. Mas todos os exercícios, todos, existem maneiras de eu adaptar, tá? Todos os exercícios. Se você já me acompanha aqui há um tempo, você sabe que eu sempre falo essa frase aqui, que os exercícios para você eliminar suas dores são exercícios que servem para te ajudar, não para te frustrar. Então, o exercício, ele não precisa ser um exercício ali que você tem que fazer aquele exercício daquela maneira. Não, você tem que fazer assim, o exercício é assim e você tem que fazer ele desse jeito. Isso não existe. O exercício tem que ser adaptado para você, para que você consiga fazer o exercício, para que você consiga não se sentir frustrada também, né? Já pensou? Quem é minha aluna e tá aqui na live, inclusive, comenta aqui para mim. Já pensou se na hora que vocês entrassem lá na plataforma de aula para fazer os exercícios, tivesse exercício lá, exercício super difícil, mirabolante, que só eu conseguisse fazer, e aí eu falasse assim para você, ó, você tem que fazer esse exercício aqui. Esse exercício tem que ser feito dessa maneira aqui, senão não vai te dar resultado. Poxa, muita gente ia desistir, né? Porque ia falar assim, caramba, mas eu tenho dor nas costas, eu não consigo ficar nessa posição, né? Não é assim que funciona, tá? Todo exercício precisa de adaptação. Precisa ser adaptável para o corpo que você tem, para o histórico de lesão que você tem, para as limitações que você tem. Então, todo exercício, sem exceção, existem pelo menos, no mínimo ali, 3 maneiras de eu conseguir adaptar ele. Então, se o exercício é sentado,
provavelmente, ali eu vou dar a opção para você fazer do jeito, sentar de outro jeito, sentar em cima de alguma coisa, fazer o exercício em pé, trocar o tipo de movimento, para que ele tenha aquele objetivo, aquele mesmo objetivo de te ajudar naquela função, para aquela musculatura, para que você consiga fazer dentro das suas possibilidades. Não existe isso de, não, o exercício é assim mesmo. Não, é assim, você tem que fazer desse jeito. Não existe. Se alguém te passa algum exercício e não te ajuda a adaptar, não mostra para você uma outra maneira de você conseguir fazer aquele movimento, de verdade, corre, tá? Foge. Por quê? Todo exercício precisa te ajudar e para que você consiga fazer ele, esse exercício tem que ser adaptado para você, tá? Então, é isso. Não ache que o movimento tem que ser feito daquela maneira, senão não vai ter jeito e você tem que tentar ali até você conseguir. Senão você vai se sentir frustrada e você vai se sentir insegura, porque você vai falar, nossa, mas não consigo fazer desse jeito, então eu vou fazer, vou tentar fazer. E aí você acaba se machucando, né? É isso que acontece. Sexto erro é você achar que quanto mais você fizer, melhor. Sim. Como eu falei pra vocês, a frequência importa, o tempo importa. E algumas mulheres, eu entendo, tá? Eu entendo muito isso. Algumas mulheres acham que é assim, mas eu tô com dificuldade de fazer esse movimento aqui, desse jeito, mas quanto mais eu for fazendo, eu vou ficando melhor. E aí tá lá, um exercício que era pra fazer 8 vezes, aí você fala assim, mas 8 vezes tá muito fácil aqui, eu vou fazer 25. E aí você continua fazendo. Não faz isso. Porque cada movimento tem um objetivo. Cada objetivo ali foi traçado, né, para que você consiga chegar ao seu destino. Agora, se você quiser fazer demais, não é o ideal, porque você pode estar forçando o seu corpo, exigindo demais desse corpo, que ele vai ficar cansado depois. Pode ser que isso faça com que você desenvolva alguma lesão até mesmo. Se você passar daquele tanto, passar daquela angulação, passar daquele tanto de frequência, de repetição. Então é importante que se você for seguir um método, você siga um método, tá? Não fique inventando, não, mas esse aqui tá tranquilo demais, eu vou fazer mais. Não faz isso, tá? Não faz isso. Sétimo erro, quando você vai fazer algum tipo de exercício, é você exigir demais do seu corpo num dia só. Ele é bem parecido lá com o sexto, só que tem algumas pessoas que acham que sentir dor é normal, porque tem aquela bendita frase, né, que falavam antigamente que, graças a Deus, é difícil de ouvir falando hoje em dia, mas ainda tem gente que fala, que é aquela frase de, não, mas se não doeu, tá errado. Precisa doer. Calma, vamos entender o que é comum, qual tipo de dor que é comum. Se eu faço algum tipo de movimento e eu sinto dor na minha musculatura, aqui na parte mais molinha do meu corpo, se eu faço exercício e sinto dor nessa parte, até 48 horas depois do movimento, tá tudo bem, tá? Se não é uma dor insuportável, é uma dor só que eu estimulei o meu corpo, eu tenho ali uma ruptura de fibras, né? Uma micro ruptura de fibras musculares, então é normal eu ficar sentindo ali um pouquinho de dor na minha musculatura até 48 horas depois que eu fiz o movimento. Mas, se eu fizer além do que eu podia, eu vou ficar sentindo dor na minha articulação. Isso não é bom, tá? Sentir dor na articulação é a dor ruim. Eu falo para as minhas alunas assim, né? Tem a dor boa e a dor ruim. A dor ruim é essa dor na articulação. Então, tudo que dobra aí no seu corpo, tá sentindo dor no punho, tá sentindo dor no cotovelo, sentindo dor no ombro, na articulação, significa que pode ser ali que você tem exigido demais do teu corpo, tá? Então, não é normal fazer exercício e ficar sentindo dor na articulação. Você pode sentir dor na sua musculatura, tá? Agora, se você está sentindo dor na articulação, é porque tem alguma coisa errada aí. Oitavo erro é você ultrapassar os limites da sua articulação. Se você
Tá ali. O exercício era para fazer com o braço, só até aqui. E aí você foi lá e falou assim, ah, mas eu consegui mais. E levar o braço. E mais. Ah, abdominal, vou encostar meu queixo no peito aqui para fazer o movimento. Se você ultrapassar os limites da sua articulação, pode apostar que depois você vai ficar com dor, né? Um osso ali vai chegar muito próximo do outro, pode aumentar ali o desgaste da articulação, pode impactar, chocar os ossos, pode exigir demais dos ligamentos que seguram ali. Então, se você ultrapassar os limites da sua articulação, aí você está colocando o teu corpo em risco. Nono erro é o erro de só fazer alongamento ou só fazer fortalecimento. Lembra que eu falei para vocês que os tipos de exercícios terapêuticos são exercícios que têm ali vários ingredientes, amplitude, força muscular, coordenação, equilíbrio e que trabalham ali para restaurar a capacidade do teu corpo de voltar a fazer com tranquilidade aquilo que você está sentindo dor, aquilo que você está sentindo dificuldade de fazer no seu dia a dia. Então, se eu só fizer alongamento, primeira coisa, muita gente vai ficar chocada aqui. Alongamento não trata dor nenhuma. Não trata. Não faz parte ali dos ingredientes de exercícios terapêuticos alongamento. A gente tem mania de achar que todo exercício é alongamento, né? A gente quem é leigo, né, não entende mesmo o que é cada tipo de exercício. E na realidade não tem que entender, né? Não precisa entender. Mas se eu tô alongando, eu tô esticando a minha musculatura. O que eu tenho ali no meu corpo? Eu tenho só músculo? Não. Eu tenho osso, eu tenho músculo, eu tenho articulação, eu tenho bursa, eu tenho tendão, eu tenho ligamento. Eu tenho várias coisas. Tenho disco vertebral, tenho menisco, né? E cada articulação tem as suas particularidades, mas se eu fizer só alongamento, eu estou trabalhando somente a parte muscular. Alongamento, ele serve mais, gente, para você prevenir alguma coisa. Prevenir, por exemplo, uma tendinite, né? Tendinite é preciso alongar todos os dias. Por quê? Se você está lá exigindo o dia inteiro, você trabalha na frente do computador, vamos supor. Você fica lá digitando na frente do computador, sua musculatura aqui do seu antebraço está trabalhando, a musculatura do seu ombro ali está trabalhando, está fazendo ali esforço repetitivo no seu dia a dia. Você vai precisar alongar a sua musculatura para que você consiga prevenir uma lesão. Só que alongamento não trata lesão nenhuma, não trata, tá? E algumas mulheres insistem, mas eu faço alongamento todo dia, minha dor não passa. Mas não passa mesmo, porque não tem o objetivo de tratar a sua dor. Alongar não é suficiente, eu só esticar minha musculatura não é suficiente. Se fosse, pensa só, bailarina, contorcionista, não tinha lesão nenhuma, porque, nossa, que é mais alongado que elas? E vive cheia de dor, vive cheia de lesão. Da mesma maneira que só fortalecer não é suficiente. Quando eu alongo, eu estico uma ponta do tendão, outro tendão, a musculatura está no meio. Eu fui lá e estiquei, eu alonguei. Quando eu faço fortalecimento, é o movimento contrário. Eu aproximo a ponta do meu músculo da outra ponta do meu músculo. Eu faço isso aqui. Aí eu vou fortalecendo, vou fazendo micro rupturas ali no tecido. E essas micro rupturas, depois que passa pela fase de cicatrização, esse músculo aumenta um pouco mais e ele aumenta o tamanho, né? Aumenta o volume e eu consigo ter mais força. Mas se eu tenho uma musculatura normalmente que ela é muito forte, normalmente ela não tem flexibilidade, ela não tem o alongamento. Da mesma maneira que quem só faz alongamento, na maioria das vezes, estica muito, mas não tem força. Então aquele músculo tá lá alongadinho, mas não tem força, tá? Não tem força.
Veja mulheres bailarinas, elas não têm ali um tônus, pode ser até que tenha, né? Porque hoje em dia tem um trabalho mais de fortalecimento, mas se você vê, todas elas têm a musculatura mais fininha, né? Elas têm uma musculatura que ela não é com volume grande, porque elas trabalham muito mais alongamento, né? Precisa fazer fortalecimento também. Então eu preciso ter essas duas coisas? Preciso. Tá, Vanessa, mas é só alongar e fortalecer? Não. Não é só alongar e fortalecer. Que, como eu disse para você, a gente precisa trabalhar com os exercícios terapêuticos para tratar a dor. Eles precisam ter ali vários estímulos. Os dois, né, alongamento e fortalecimento, o alongamento ele é muito mais para prevenir. O fortalecimento vai entrar ali também. Mas eu preciso que meu corpo passe por outras fases antes de eu começar a fortalecer. Pensa só, eu vou fazer aqui o movimento do braço, aqui do bíceps. Vou fortalecer a minha musculatura. Tá, tô aqui fazendo a força do meu bíceps. Só que imagina que eu tenho dor no meu ombro. Então eu não consigo nem sustentar o braço lá em cima, eu só consigo fazer aqui embaixo. Aí eu tenho uma dor no meu cotovelo, eu nem consigo subir tanto. Eu faço um movimento muito curtinho lá embaixo. A minha articulação, ela nem move direito. Então se eu não tiver nem movimento na minha articulação, ela nem move o suficiente para o meu corpo, não vai adiantar colocar força ali. Porque daí eu vou estar fortalecendo uma musculatura que não tem nem amplitude. Entende? Então eu preciso passar por todo esse passo a passo.